Shalom, shalom, povo de Deus. A nossa reflexão continua hoje em Marcos, capítulo 1, versículo de número 12 e 13, que fala sobre a tentação do Senhor Jesus. O texto sagrado diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Esse logo aqui foi logo após o batismo. Nós vimos na última reflexão que Jesus foi batizado e logo após o batismo, o Espírito o impeliu para o deserto, o Espírito o conduziu ao deserto. Jesus precisava passar por esse tempo de teste ali no deserto. Isso é muito precioso para nós, porque o primeiro Adão, ele perdeu a tentação e ele perdeu essa batalha contra a tentação do inimigo em um jardim. Mas o nosso Senhor Jesus, que Paulo chama de segundo Adão, porque como o primeiro ele é representante de toda a raça humana, ele venceu a tentação e ele venceu toda a argumentação das trevas no deserto. Isso é muito interessante. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, impeliu, conduziu Jesus ao deserto. E o texto diz que ele permaneceu ali 40 dias. 40 na Bíblia fala de um tempo de provação. Você pode observar que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. O período também do dilúvio foi 40 dias de chuva, né? Então, 40 na Bíblia fala de um tempo de provação, fala de um tempo de testes, fala de um tempo de adversidades. E Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Satanás, ele é o grande tentador, é aquele que tenta desviar cada ser humano do propósito de Deus, daquilo que Deus idealiza, planeja, sonha para a vida de cada um de nós. Ele começou seu processo de tentação desde o Éden, quando lá no Éden ele tentou desviar o primeiro casal do propósito de Deus, da vontade de Deus. Infelizmente, ele conseguiu fazer isso por meio do engano, porque o engano, a mentira, é uma das armas que Satanás usa para tentar. Né? A tentação, na verdade, é uma sugestão do inimigo, né? Para que a gente se desvie do propósito de Deus, para que a gente se desvie da vontade de Deus. Ele tentou o primeiro casal, conseguiu vencê-los, e no decorrer da história ele foi tentando outros homens, alguns ele conseguiu vencer também, mas aqui ele está tentando o próprio Filho de Deus, e ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus acabara de ser batizado, pouco tempo antes desse momento Jesus tinha sido batizado, e ele tinha ouvido a voz do Pai dizendo, né, tu és o meu Filho amado, em quem me alegro. Então o diabo sabia, ele tinha esse conhecimento, que Jesus ele era o filho amado do Pai, né? O filho de Deus, aquele que havia se encarnado, se tornado homem, o filho unigênito do Pai. E aí ele tenta o próprio filho de Deus. Interessante, esse texto aqui de Marcos é um texto mais resumido, mas no texto de Mateus e também de Lucas, que nos mostra de forma mais ampliada, com mais riquezas de detalhes sobre a tentação de Jesus, a gente percebe que o inimigo começa a tentação justamente tentando colocar dúvidas sobre a filiação de Jesus, se tu és o Filho de Deus, né? Então toda a tentação começa com essa tentativa de colocar dúvida e também de semear dúvida em relação à palavra. Então o texto diz que Satanás estava tentando Jesus nesse período de 40 dias, né? Nesse período de 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás, porque ele é o grande tentador, né? E como disse, ele tenta por meio do engano. O primeiro casal, ele tentou por meio do engano, dizendo para a mulher que se ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada lhe iria acontecer, senão que ela seria semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então isso foi uma tentação, ele usou do engano, né? Ele distorceu a palavra de Deus, ele distorceu a verdade da palavra para enganar. Então o engano, a mentira, na verdade, é uma arma que o diabo usa para trazer a tentação. Ele engana, ele tenta, perdão, por meio do engano, por meio da mentira. Aqui com Jesus, ele tentou distorcer também a palavra para enganar e para tentar Jesus, fazer com que Jesus se desviasse do propósito de Deus. Nesse texto também, que é um texto mais resumido, não fala, mas no texto de Mateus e Lucas, nos mostra também como Jesus venceu a tentação. E ele venceu a tentação por meio da palavra de Deus.
se firmando na palavra de Deus, se firmando na verdade da palavra de Deus. E isso é uma lição para nós também. Nós iremos vencer todas as tentações do inimigo quando nós nos firmarmos na palavra de Deus. É por meio da palavra, é por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que nós obtemos recursos, ferramentas espirituais, armas espirituais para vencermos a tentação do inimigo. Não é à toa que a Bíblia diz que a palavra de Deus é espada do Espírito, né? Efésios capítulo de número 6, verso 17, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é como espada penetrante de dois gumes capaz de separar alma e espírito juntas e medulas e capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Então, nesses dois textos, tanto em Efésios 6,17 como em Hebreus 4,12, nos mostra a palavra como uma espada, representa a palavra de Deus como uma espada. A espada é uma arma de ataque, é uma arma ofensiva, né? Ou seja, é por meio dessa arma espiritual que nós vencemos as tentações do inimigo, por meio dessa arma espiritual que nós vencemos essa guerra, essa sugestão das trevas de tentar nos desviar do propósito de Deus, nos firmando na palavra. Então, todas as vezes que o diabo trouxer argumentos para tentar nos enganar, para tentar nos desviar do propósito de Deus, nós precisamos nos firmar na palavra. É por meio da palavra de Deus que nós vencemos os argumentos das trevas. É por meio da palavra de Deus que nós vencemos as tentações do inimigo. Então, toda tentação traz no seu bojo o engano. O inimigo tenta por meio do engano, por meio da mentira, e ele faz um apelo para as nossas carnalidades, né? Para os nossos desejos egoístas, orgulho, vaidade, soberba, desejos de poder, desejos imorais. Então, sempre o inimigo está apelando para algo nesse tipo em relação a nós, né? A nós seres humanos. Então, nós precisamos nos firmar na palavra e não permitir que o inimigo engane o nosso coração, mas nós precisamos nos firmar na verdade do Evangelho, na verdade da palavra. O diabo é pai da mentira, sua principal arma é o engano, sua principal arma é a mentira. Por isso que nós precisamos nos firmar na verdade da palavra de Deus para que nós possamos vencer os argumentos das trevas. Então o texto diz que Jesus permaneceu 40 dias, como diz, 40 representa um tempo de provação, um tempo de adversidades e testes, e ele nesse período de 40 dias foi tentado por Satanás. Mas 40 dias também nos mostra que o tempo da provação não é para sempre, né? Pode até ser longo, parecer longo, mas não é para sempre. Então, a palavra de Deus para você é: a tentação, a provação, a luta, a adversidade tem o seu tempo de validade, tem o seu tempo de terminar, tem o seu tempo de acabar. O texto também diz que Jesus estava com as feras, aqui no sentido de que ele estava ali com animais selvagens no deserto, né? Aí o deserto tinha cobras, escorpiões, né? Lagartixas, lagartos. O deserto é lugar de animais selvagens, tinha animais selvagens. Jesus estava ali entre esses animais selvagens. Mas a Bíblia diz que os anjos o serviam. E claro, a gente vai entender pelo outro relato de Mateus e Lucas que os anjos vieram servir a Jesus exatamente após ele vencer aquela batalha, aquela guerra, aquela tentação espiritual. E a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são ministros de Deus enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos também são nossos conservos, como diz as Sagradas Escrituras, e Deus libera os seus anjos também para nos ministrar, para nos servir em alguma necessidade que nós temos. Então, quando nós estivermos sendo tentados, quando nós estivermos enfrentando tentação, seja ela qual for, em qualquer nível, né? Tentação que acho que são sugestões do inimigo para que nós possamos nos desviar do propósito de Deus, nos desviar da vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos nos firmar na palavra, nos firmar na verdade da palavra, porque é assim que nós vamos vencer a tentação e ao mesmo tempo crer que Deus enviará anjos para nos ministrar, anjos para nos servir em nossa necessidade, anjos ministradores específicos que serão enviados por Deus para nos servir em nossas necessidades, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, você nunca está só nas tentações. Quando você enfrenta tentações, lutas, adversidades, o próprio Senhor está com você e Ele também envia anjos para lhe ministrar. Então você precisa crer nisso.
E a Bíblia diz que Deus nunca permite que a tentação seja maior do que as nossas forças, mas junto com a tentação, Ele provê o escape. A tentação é o teste. E eu quero dizer uma coisa para você profeticamente. Deus aposta em você, assim como Ele apostou em Jó. Jó passou por uma grande tentação, por uma grande provação, mas permaneceu fiel ao Senhor. E Deus está apostando em você. Eu estou usando uma linguagem humana porque me falta um vocabulário mais apropriado. Mas Deus está apostando em você. Ele está apostando que você, pela graça do Senhor Jesus Cristo, vai vencer essa tentação, vai vencer toda a sugestão do inimigo, e depois que tudo isso passar, você vai permanecer fiel ao Senhor, fiel ao propósito de Deus para a sua vida, fiel à chamada de Deus, fiel ao chamado do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você vença as guerras espirituais, as batalhas espirituais, que você vença todas as tentações no poder do nome de Jesus, pela palavra de Deus, firmando-se na palavra, que você vença todas as sugestões do inimigo, que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, que você fique no centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus para a sua vida, no centro da chamada de Deus para a sua vida, e que você vença essa guerra pela graça de Deus, e depois que tudo isso passar, você possa permanecer firme e inabalável, tal como foi com o Senhor Jesus Cristo, que pela graça de Deus seja com você. Shalom, shalom, graça e paz.